Desde a antiguidade, a filosofia se alimenta da literatura e da arte para dar forma às inquietações humanas. A filosofia política de Platão se fez mito em suas alegorias. A teologia medieval encontrou na poesia de Dante um espelho da condição espiritual. A modernidade captou na pintura de Van Gogh a expressão visual de uma alma em tormento. E o século XX, com sua crise de identidade e sua sociedade de consumo, projetou no cinema uma figura radical. Tyler Durden, protagonista de Clube da Luta, que encarna um niilismo corrosivo capaz de demolir os alicerces frágeis da vida moderna. Ao unir essas obras, percebemos que a arte não apenas acompanha a filosofia, ela a encarna, torna-a visível e pungente. Dante Alighieri, no início do século XIV, compôs a Divina Comédia, que se tornou uma das mais poderosas sínteses entre filosofia, poesia e religião. A travessia de Dante pelo inferno, purgatório e paraíso não é apenas uma viagem imaginária, mas a construção de um mapa moral do ser humano. Cada círculo do inferno representa uma lógica existencial. A soberba, a avareza, a luxúria, não como pecados isolados, mas como deformações do espírito, reflexos de escolhas e valores que aprisionam o indivíduo. Dante, no entanto, não se detém no pessimismo. Sua poesia oferece um caminho de transcendência, um horizonte de sentido além da queda. Para ele, a dor e a perdição não são o fim, mas a pedagogia severa de uma alma que busca a salvação. Séculos depois, Van Gogh aparece como um contraponto radical. Diferente de Dante, ele não oferece transcendência, mas a exposição crua da dor no plano terreno. Sua vida é marcada por fracassos, miséria e solidão, mas sua arte transfigura esse sofrimento em cores vivas e intensas. O céu estrelado de Van Gogh, seus girassóis ou seus autorretratos não são apenas pinturas. São testemunhos existenciais. A tela não salva, mas registra a luta. A obra de Van Gogh ecoa o pessimismo filosófico de Schopenhauer. A vida é dor, a vontade é insaciável, e a criação artística surge como um breve consolo, uma suspensão momentânea do peso da existência. No entanto, enquanto Schopenhauer via na arte um refúgio que nega a vontade, Van Gogh parece afirmar a vida justamente através da intensidade com que pinta sua própria ruína. É nesse horizonte que o século XX projeta Clube da Luta, de Chuck Palahniuk, adaptado ao cinema por David Fincher. O personagem Tyler Durden surge como um profeta do niilismo moderno. Ele denuncia a sociedade de consumo, a vida baseada em objetos, status e aparências. Seu discurso ecoa Nietzsche, mas de modo distorcido. Se o filósofo alemão falava em transvaloração dos valores e no surgimento do além do homem, Tyler encarna o impulso destrutivo de demolir ilusões, sem oferecer um novo horizonte de construção. Sua luta não é apenas contra o capitalismo, mas contra o ego inflado e narcísico que ele produz. O que Nietzsche queria superar como o niilismo passivo, o esvaziamento do sentido, Tyler dramatiza como o niilismo ativo, uma explosão que pretende libertar, mas que também ameaça devorar. A grande questão que se impõe é se esse niilismo é apenas destruição, ou se pode abrir espaço para uma nova forma de vida. Dante acreditava que o inferno era o primeiro passo de uma jornada rumo ao paraíso. Van Gogh mostrou que da dor podia nascer uma beleza trágica, mas ainda assim luminosa. Tyler Durden, por sua vez, encarna o risco da modernidade: destruir sem saber o que colocar no lugar. Seu niilismo é fascínio pelo abismo, crítica da sociedade de consumo, mas também risco de dissolução do sujeito. O combate que ele propõe não é apenas físico, mas simbólico. É a tentativa de quebrar o espelho deformado de um mundo onde o eu é fabricado pelo mercado. O niilismo moderno que Tyler representa não pode ser compreendido sem Nietzsche. Para Nietzsche, o niilismo surge quando os valores supremos, Deus, verdade, moral, perdem sua força. O resultado é o vazio, a ausência de sentido, o colapso da transcendência. Mas Nietzsche não via nisso um fim. Era o anúncio de uma transição. O niilismo deveria ser atravessado, e não negado.
Era preciso aprender a afirmar a vida mesmo no sofrimento, criar valores novos, amar o destino tal como ele é. Tyler Durden, no entanto, permanece preso ao momento da negação. Sua revolta é vital, mas não chega à criação. Ele encarna o perigo do niilismo moderno, a crítica sem saída, a destruição sem superação. Dante, Van Gogh e Tyler Durden formam, assim, um tríptico filosófico. Dante mostra o inferno como um espelho moral, mas abre caminho para a redenção. Van Gogh registra o sofrimento como condição humana, mas converte a dor em cor e intensidade. Tyler Durden denuncia o vazio de uma sociedade consumista, mas sua resposta permanece suspensa entre libertação e autodestruição. Todos, no entanto, tocam no mesmo ponto: o niilismo, a experiência de um mundo sem garantias últimas de sentido. O que os diferencia é a resposta. Dante responde com transcendência, Van Gogh com criação artística, Tyler com destruição radical. A arte, a literatura e o cinema revelam, assim, a mesma preocupação que os filósofos enfrentaram ao longo dos séculos. Como viver diante do vazio? Como não sucumbir ao peso do sofrimento e da perda de sentido? A resposta nunca é única, e talvez seja essa a força do pensamento. Dante nos convida a olhar para o além, Van Gogh a encontrar beleza mesmo na dor, Tyler Durden a não aceitar o mundo como está. Cada um, a seu modo, oferece não soluções definitivas, mas espelhos do que significa existir em tempos de crise. No final, o niilismo moderno de Tyler Durden não é apenas um grito de revolta. Ele é o sintoma de uma época em que a transcendência se desfez, em que o consumo molda identidades e em que o ego tornou-se frágil e inflado ao mesmo tempo. Ao contrastá-lo com Dante e Van Gogh, compreendemos que a literatura e a arte não são apenas entretenimento, são filosofia viva. São modos de pensar, de sofrer, de resistir. E talvez o maior ensinamento seja este: o vazio pode nos destruir, mas também pode nos forçar a criar. E é nesse ponto que filosofia e arte continuam a se encontrar.